Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui morrendo de saudades, né? Sentindo falta do calor humano de vocês, né? Mas a gente precisou tomar essa atitude, né? Uma atitude super responsável pela situação que encontra o nosso país, né? Tá super complicado, a gente tá vendo, mas a gente precisava fazer isso para a gente melhorar, tá bom? Então, eu estou aqui num formato diferente, né? Num formato online para vocês. Então, a gente vai estar trazendo um conteúdo online. E para isso, para que a gente inicie esse conteúdo, eu preciso que vocês peguem o material, tá? O livrinho de anatomia, que já está aqui comigo. Vão lá no capítulo 12, na página 61, que vai ser sobre sistema urinário, tá certo? Então, abram a página, leiam, para depois a gente iniciar o nosso conteúdo online, né? Dêem uma pausa aí se vocês não leram e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos lá, iniciar. Tá aqui o capítulo, tá aqui a página para vocês se situarem e o sistema que a gente vai abordar hoje, que é o sistema urinário. Então, vamos lá, um sistema que eu adoro, né, dar aula para vocês. E hoje a gente vai estar num formato diferente, de conteúdo, né, um conteúdo online, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da função, os componentes e a patologia, né, que podem acometer nesse sistema, tá certo? E aí eu trago a função inicial, né, desse sistema, que é um sistema responsável pela maior parte de excreção. O que é excreção, gente? É a eliminação, né? É a nossa urina. Este conceito define os processos pelos quais, né, o organismo se livra de substâncias tóxicas ou que estão em excesso. Por exemplo, às vezes quando a gente come um alimento com muito sódio, com muito sal, a gente fica retendo, né, esse sal. E ele precisa ser eliminado. Claro que a gente não vai conseguir eliminar tudo, mas a gente pode eliminar algo que está em excesso. E tem as toxinas do nosso corpo, né, que já são comuns do nosso corpo, que a gente, através dos resultados do metabolismo celular, né, que são denominados de excretas, certo? Então, essa é a função do nosso sistema urinário, tá bom? E aí eu trago aqui a ureia, né, já que a gente falou de excretas, de substâncias tóxicas, ela é uma das principais, né? A principal excreta eliminada pelo sistema urinário. Essa substância é produzida pelo fígado durante o metabolismo dos compostos nitrogenados, sobretudo os aminoácidos, né? Uma vez que ela é liberada no sangue, a ureia chega aos rins, que é esse processo, eu vou explicar bem direitinho para vocês, e é eliminada. Além da ureia, os rins também excretam, né, excessos de sais, que eu falei para vocês, água também e ácido úrico. Então, esses aí que eu acabei de citar são os principais excretas eliminados pela nossa urina, tá bom? Então, ó, só para que a gente se familiarize é o sistema, tá? Temos dois rins, né? Inclusive, a gente consegue sobreviver só com um deles, né? A gente já viu muita gente que é o único órgão, né, que a gente pode doar em vivo, né, retirar do meu corpo e passar para outra pessoa compatível, né, que seja da família. E aí temos dois ureteres, que são esses fiozinhos, ó, que vai acabar chegando aqui na bexiga. E a uretra é essa porçãozinha final aqui, tá? Que fica na vagina e fica no pênis. Uma curiosidade é que a uretra do homem, ela é bem maior do que a da mulher. Sendo bem maior, querendo ou não, apesar de tudo, ainda o homem tem um órgão bem revestido, não é um órgão exposto. Então, eles têm essa vantagem, né? Os homens têm essa vantagem de não adquirir, né, micro-organismos com tanta facilidade. Por isso que a maior incidência de infecção urinária são nas mulheres, tá certo? Então, vamos iniciar pela função dos rins. Qual é a função dos rins, gente? Principal função, filtrar o sangue, tá? Então, é um órgão de cor marrom avermelhada, com cerca de 10 centímetros de comprimento, cujo formato lembra um feijão. E é verdade, olha ele aqui, né? Vermelhinho, quase marronzinho, e parece um feijãozinho mesmo.
Lembrando que ele tem em média 10 centímetros. Onde é que fica localizado esses rins? Ele fica na parte posterior, tá? Nas costas mesmo, na região lombar, tá? Na região posterior. Eu vejo muita gente falando sobre dores. Ah, eu tô com dor nas costas, dores nas costas. Às vezes é uma crise renal mesmo. Tá? Então, precisa avaliar. A gente precisa analisar. Se eu estou com dor nas costas, dificuldade de urinar, então é importante buscar a assistência médica, tá certo? Então, ó, as unidades funcionais do rim são denominadas de néfrons. Eu vou explicar um pouquinho para vocês isso. Néfrons, gente, são pequenas estruturinhas. Lembra quando eu falo para vocês no primeiro dia de aula, né, que eu falo que o nosso organismo ele é composto por células, que células são unidades menores do nosso, estruturas pequenininhas, mas que têm vida e que várias célulazinhas juntas vão formar um tecido e que o tecido vai formar um órgão e que o órgão vai fazer parte de um sistema. Então, quais são as célulazinhas lá do rim? São os néfrons e eles são unidades funcionais do nosso rim, tá? Então, se a gente for analisar, eu tenho dizendo aqui que nosso rim ele tem cerca de 1 a 4 milhões de néfrons. Não são eles que são unidades funcionantes. A cada vez que eu deixo de beber água, a cada vez que eu exagero no sal, a cada vez que eu exagero na comida com rica, né, a proteína vermelha, carne vermelha, e aí vou estar danificando um néfron desse. Ah, Priscila, mas tem 4 milhões de néfrons, sim. Mas se eu continuo com esse hábito ruim na minha vida, o que é que vai acontecer? Vou perder a função renal, porque não é ele que constitui um rim. Então, a gente pode estar perdendo essa função renal. E, gente, não queiram imaginar qual é o sofrimento de uma pessoa que precisa passar pela hemodiálise, né? A hemodiálise, gente, é um processo onde a pessoa não tem a funcionalidade do rim. E aí, lembra que eu disse que o rim é quem filtra o sangue? Então, como é que iria filtrar o sangue? Essa pessoa nem urina. Então, eu preciso retirar meu sangue, passar por uma máquina e voltar para o meu corpo de novo. É um processo doloroso demais. 3 vezes na semana, 4 horas, né, por dia. Então, é triste. Cuidem, viu, dos rins de vocês. Bebam água. Ele consegue filtrar 180 por dia, né, de 7,5 por hora. Ele vai reabsorver o que é bom, né? Água, sódio, cloreto, potássio, aminoácidos, bicarbonato e glicose. Então, ele reabsorve o que é bom e elimina o que é ruim. A excreção de 1,2 a 1,8 litros de urina por dia. Rica em que é essa urina? Em ureia e creatinina, tá certo? Que são os excretas. Lembra que eu falei? A função renal, gente, ela também é importantíssima para fazer o equilíbrio hidroeletrolítico. O que é isso? O equilíbrio de água no nosso corpo com as coisas que a gente precisa, né? Com as substâncias que a gente precisa. Ele também vai regular o pH sanguíneo, tá certo? O nosso sangue ele tem um pH. E vai fazer a manutenção da pressão arterial. Isso é importante. Então, eu vejo muitas pessoas que têm problema, né, que têm hipertensão, buscando só assistência ao cardiologista. E muitas vezes o coração pode estar normalzinho, mas o seu rim que está ruim, que não está trabalhando. E aí a pessoa fica hipertensa. E o problema não é do coração, é do rim, né? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Qual é a função do ureter? Um tubo que interliga os rins à bexiga urinária. É somente um fiozinho condutor da urina. E a bexiga localiza-se na cavidade pélvica, né? Todo mundo lembra isso logo na primeira aula de anatomia, que eu disse que é a região pélvica onde era, né? Para vocês relembrem aí, que é essa região aqui, tá certo? Armazena a urina continuamente, tá? Então, a bexiga tem essa função. Olha aqui a bexigazinha cheia, caindo, ó, a gotinha lá que veio dos ureteres. E qual a capacidade dessa bexiga armazenar a urina? Cerca de 500 a 800 ml de urina, tá? Aqui é o esfíncter, né, que é como se fosse uma válvulazinha que ela fecha para a urina não sair e que ela abre para a urina sair. Tem gente que tem problema no esfíncter e acaba
tendo uma incontinência urinária. Ou até mesmo, já ouviram falar em bexiga baixa, né? Por, às vezes, segurar muito a urina, viu? Então, tenham cuidado para não estar segurando essa urina. Nem para ter infecção urinária, porque, querendo ou não, a gente fica juntando na bexiga resíduos que não servem no nosso corpo e a gente precisa eliminar. E a gente fica retendo, guardando, guardando, guardando. Não pode, tá? Aí eu mostrei aqui a uretra, o tubo que interliga a bexiga ao meio externo, ó. Tá vendo? A bexiga ao meio externo. Olha a uretra do homem, gigante, cerca de 16 centímetros. E da mulher, bem curtinha, tá? É bem menor. Uma curiosidade que eu trago para vocês é que o homem, né, ele é desorganizado até nisso, tá vendo? Olha aí. O homem, ele só tem 2 orifícios, o ânus e o que sai no pênis, que é urina, né? O esperma sai pelo mesmo canto. A mulher não, é toda organizadinha. Tem o ânus, tem o local que sai a urina e tem o local que sai o bebê, que sai a menstruação e que é a entrada do pênis. Então, a mulher, ó, toda organizadinha. Muita gente não sabe disso, viu? Acha que a urina sai no mesmo lugar que sai a menstruação. E não é, né? São 2 orifícios diferentes, tá certo? Então, é uma curiosidade. Então, ó, filtração do sangue e produção de urina, né? Só para a gente recapitular. O sangue a ser filtrado chega pela artéria renal, que se ramifica em arteríolas no interior do órgão, né? E a arteríola aferente penetra no interior da cápsula renal do néfron e ramifica, formando glomérulo renal. Gente, é só o mecanismo mesmo de eliminação da urina, tá certo? O processo de filtração e eliminação. Aqui eu trouxe alguns problemas que a gente caracteriza como patologias que são referentes ao nosso sistema urinário. O primeiro, pielonefrite, é algo muito comum, tá, nas pessoas, mas muita gente nem ouviu falar nesse nome. Pielonefrite é uma infecção nos rins, tá? Muitas vezes iniciada por uma infecção urinária que às vezes até é assintomática. O que significa dizer assintomática? Quando a gente tem o azinho antes da palavra no prefixo, significa ausência. Sintomática, ó, assintomática, ausência de sintomas. Tem gente que tem infecção urinária e não tem nenhum sintoma. Me diga uma coisa, ela vai procurar assistência médica se ela não tem sintomas? Não vai. O que é que vai acontecer? Essa bactéria que está lá no sistema urinário, né, lá na bexiga ou lá na uretra, ela pode subir para os rins. E quando sobe para os rins, dá essa infecção nos rins, que é a pielonefrite. E qual é o perigo disso? Dessa infecção generalizar, porque quando ela cai, quando ela fica passeando assim, que cai na corrente sanguínea, minha gente, é muito difícil a gente conseguir a recuperação, tá? Por quê? Porque vai acontecer uma sepse. E o que é sepse? Infecção generalizada, vai atingir todos os órgãos, tá certo? A uretrite. A uretrite é a infecção na uretra. Isso aqui acontece muito por doença sexualmente transmissível, viu? Às vezes acontece de ter essa infecçãozinha na uretra, corrimento, mau cheiro, tá? Dor o ato, né, sexual, enfim. E temos a cistite, que é o quê? Na bexiga, infecção na bexiga. Então, eu posso ter ali uma bactéria na bexiga. E aí o cuidado e a atenção, né, para não generalizar. Essa é a minha preocupação. Aqui eu demonstrei, ó, cálculos renais, ó, pedrinhas, tá vendo? Imagine a dor que é isso aqui. E se vocês concordam comigo que há uma obstrução, né, da urina, tá certo? Eu trouxe aqui imagem de vários cálculos. Tecnicamente falando, tá? O termo técnico na área da saúde, a gente utiliza o termo litíase renal, né? Mas muito conhecido como cálculo renal e como pedra nos rins, tá? Olha aqui, várias pedrinhas. Imagina aí uma pedrinha dessa passando por aquela, né, ureteres, desculpa, bem fininho. Ave Maria, uma dor terrível, né? Não queiram nem imaginar.
E aí, gente, eu finalizo aqui o nosso conteúdo online. Espero que vocês tenham gostado, né? Revisem, pare, assistam de novo se sentiu dificuldade. Eu vou estar passando também para vocês, junto com o CRA, um estudo dirigido desse nosso conteúdo, certo? Para vocês estarem respondendo, e isso vai contabilizar como nota de participação e como frequência, tá certo? Então, nosso próximo conteúdo online vai ser o sistema reprodutor, super curioso, tá? Muita gente adora esse sistema, porque eu trago algumas curiosidades bacanas. Então, não percam, tá? Eu aguardo todos vocês, tá? Trago aí uma mensagem final para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Fiquem em casa, por favor. Tchau, tchau. Até a próxima.